Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Neste vídeo nós teremos um movimento horizontal para jogos de plataforma, aqui no Godot 3, e tudo num formato novo. Mas antes de tudo, na descrição eu deixei um link para um repositório no GitHub, onde eu vou deixar todos os projetos dessa série muito bem organizadinhos, incluindo todos os recursos que eu estou usando, para você poder acompanhar o vídeo da melhor forma possível, beleza? Sem mais delongas, vamos lá! Primeiro, vamos dar uma olhada aqui nos nossos arquivos. Eu peguei a pasta recursos, que está disponibilizada no GitHub. Nela tem a pasta imagens, que tem uma imagem para um personagem e um jogador. Antes de tudo, vamos mexer em algumas configurações. Vem em projeto, configurações do projeto. Em Quality, você pode mudar Use Pixel Snap para ativo. Isso aqui é uma configuração boa para jogos 2D. Eu não tenho total certeza do que isso faz, mas até onde eu sei, o Use Pixel Snap aqui vai fazer com que ele só renderize, só desenhe as imagens em pixels inteiros, para que ele não desenhe em pixels que são quebrados, que são fracionados e não dê nenhum problema na imagem. Depois venha em Window. Em Width você vai selecionar e deixar 768. Em Height, você vai selecionar e deixar 432, porque essa é a resolução que eu achei melhor, tá? Para o nosso jogo. Vai ser um jogo pixel art também, assim como o anterior, beleza? Mas nada impede você de fazer um jogo em Full HD aqui, seguindo o mesmo tutorial. É só assistir que você vai entender como. Certo, aqui em Mode você vai mudar para 2D e Aspect você vai deixar Keep. Isso serve para ele manter as mesmas proporções do jogo, não importando o tamanho da tela. Então você pode redimensionar a tela à vontade, que ele vai manter o mesmo tamanho. E agora já está bem configurado. Agora a gente vai criar um nó raiz, tá? Todo jogo no Godot precisa ter um nó raiz, e a gente vai fazer ele um nó mesmo, um node, né? Nó genérico. Vou renomear como root. Pressione Ctrl S para salvar o root. Salve aqui mesmo na primeira tela, salvar. E agora pode dar um play aqui, ou pressionar F5, ou clicar aqui para dar play. Selecionar. Aqui você seleciona o root, pode clicar aqui e clicar em abrir ou clicar duas vezes no root. E ele vai abrir a primeira tela vazia, a primeira janela vazia do jogo. Vamos só fechar aqui. Agora nós vamos criar uma outra cena que será a base para todos os personagens do jogo. Os personagens que pelo menos se pareçam um pouquinho com o personagem principal, com o jogador. Cena, vem em nova cena. Ele vai criar aqui, tá vazia, uma cena. Agora vamos criar a raiz dessa cena, que será um Kinematic Body 2D. Como ele vai precisar se mover e ter propriedades de física, vamos criar um Kinematic Body 2D. Vamos renomear para personagem, estou fazendo aqui com letra maiúscula, e vamos salvar essa cena, Ctrl S. Aqui vamos criar uma nova pasta chamada personagens. Para a gente já ir organizando, não é obrigatório, você pode organizar da forma que você quiser. Salvar dentro da pasta personagens. Essa cena vai ser a base para tudo que funcione em uma mecânica semelhante ao jogador. Ela vai ser muito útil para mais tarde a gente fazer personagens movidos à inteligência artificial, mas que tenham características semelhantes, que consigam se movimentar de uma forma parecida e pular de uma forma parecida com o jogador. Selecione aqui o nó personagem, agora vem aqui em recursos, imagens, e selecione a imagem do personagem e arraste aqui para dentro. Como sprite mesmo, adicione. Agora selecione aqui o sprite e venha em transform, e position, coloque 0, 0. Outra coisa muito importante é que selecionado o personagem, vem aqui em Flags, desativa Filter, para ele ficar assim, sem dar nenhum blur, tá? Sem manchar a imagem. Se você tiver o Filter ativado, ele fica assim. Desativado, ele fica assim. Para jogos pixel art, essa é a configuração que você quer. Uma coisa muito importante, vem aqui em personagem e clique nesse ícone aqui. Esse ícone garante que os filhos do objeto não sejam selecionáveis. Clica aqui e agora não tem como a gente mover a imagem. Sempre que a gente tentar mover a imagem, na verdade nós vamos mover o personagem. Volta esse personagem para a posição 00. Só lembrando que todas essas imagens aqui que eu estou utilizando estão no GitHub, que está na descrição do vídeo. Agora esse personagem precisa de um colisor. Selecione personagem, adicionar nó e procure por Collision Shape 2D, que vai ser esse aqui. Clique duas vezes para adicionar. E agora você vai ver esse ponto de exclamação aqui. Ele diz que a gente precisa de um shape para poder funcionar. Aqui em shape você clica aqui, cria um novo rectangle shape 2D. Tenha certeza de que o sprite está por cima do collision shape 2D para que a gente possa vê-lo. Se o collision shape ficar por cima, ele fica desenhado por trás aqui no editor. Então deixa o sprite por cima para o collision shape ficar por cima. Agora venha nesses três pontinhos que tem aqui em cima e clique em usar snap de pixel. Tá, isso aqui serve para que tudo desenhado no editor aqui fique desenhado em pixels inteiros. E dessa forma a gente tem uma precisão maior para redimensionar o nosso collision shape. Use
essa bolinha e essa bolinha. Não use essas bolinhas de fora, porque elas não estão redimensionando, elas estão escalando, multiplicando os tamanhos desse shape por um valor e esse valor nem sempre é inteiro. Então use essa aqui para deixar o tamanho e essa aqui interna também. Bastante importante. Está pronta a cena do nosso personagem, vamos criar uma cena para o nosso jogador e ela vai ser uma cena herdada. Clique aqui em cena, nova cena herdada e selecione o personagem. Aqui nós temos agora a cena herdada, que ela é igualzinha porque nós não mexemos nada nela. Seleciona o sprite aqui. Aqui em cima nós temos a texture, certo? Vamos alterar essa texture. Clique e arraste a imagem do jogador para a texture. E pronto, agora nós temos uma imagem azul para o jogador. Vai ver que está borrado, né? Então você clica aqui, vem aqui, igualzinho e deseleciona filter. E para de ficar borrado. Dá Ctrl S para salvar. Aqui dentro da pasta personagens eu vou criar mais uma pasta chamada jogador. E vou salvar aqui dentro. E pronto, as duas cenas estão feitas, vamos para os scripts. Primeiramente vamos criar o script do personagem. Clica aqui na raiz dele, no personagem, adicionar script. Você vê que o caminho está na mesma pasta, deixa na mesma pasta e clica criar. Vamos apagar os comentários. Para descomentar você seleciona as linhas, Ctrl K, você tira o comentário do começo. E vai ter esses negócios aqui, mas não tem problema, tá? E aqui, esses dois do meio você pode deletar. Primeira coisa que a gente vai fazer é alterar o process para physics process. A diferença entre o process e o physics process é que o physics process vai tentar manter o delta constante e vai tentar manter o processo dessa função a 60 frames por segundo, a 60 vezes por segundo, na verdade. Essa função, como o nome sugere, é muito mais adequada para lidar com a física do jogo, beleza? E é o que nós vamos fazer aqui. Eu vou limpar aqui o terminal para não ficar essas letras laranjas. Esse script aqui do personagem vai servir de base para lidar com entradas de movimento, com intenções de movimento do jogador ou da inteligência artificial que estiver controlando ou qualquer coisa assim. Então agora a gente vai criar algumas variáveis. A primeira dela é direção entrada e ela vai ser um vector 2. Depois a variável direção último movimento, que também vai ser um vector 2. A variável velocidade máxima atual, que vai ser um float, pode pôr 0.0. Velocidade alvo, que também vai ser um float, então pode pôr 0.0. E a velocidade atual, que vai ser um vector 2. Eu vou explicar o propósito de cada uma dessas variáveis conforme elas forem sendo utilizadas. Vem aqui em personagem e você vai notar que ele está com o mesmo nome do jogador. Isso foi um erro que eu cometi, então eu vou vir aqui em cena, salvar cena como, e vou mudar para jogador.tsn e salvar. E vou mudar aqui o nome do principal nó para jogador. Vamos ver aqui em personagens, jogador, e vamos deletar o antigo, esse personagem aqui, excluir. Pronto, a gente pode salvar aqui o jogador e vai ser a única cena, só para corrigir o nome que estava errado, beleza? Agora vamos aproveitar e criar o script do jogador, mas você vai ver que ele já está com o script. Se você clicar aqui, é o mesmo script do personagem. Vamos substituir esse script aqui, tá? Então clica com o botão direito, remover script, e agora a gente clica aqui para adicionar um novo script. Eu vou adicionar aqui na mesma pasta, sem problema, criar. Vamos de novo deletar os comentários, descomentar aqui com Ctrl K, deletar os comentários de dentro, transformar o process em physics process. Nós precisamos que esse script herde o script do personagem, para que ele também faça as coisas que o personagem faz. Para isso, nós vamos colocar aqui o caminho para o script do personagem. Esse caminho vai ser, entre aspas, porque é uma string, has, has, é o caminho para o projeto. É a raiz do seu projeto, é onde tudo começa. Essa pasta aqui, has, Agora nós vamos até o script do personagem, que está na pasta personagens, personagem com letra maiúscula, porque é diferente, .gd. Nesse script nós vamos ter uma constante, que vai chamar velocidade máxima padrão. Essa vai ser uma referência que nós vamos ter. Eu vou colocar aqui 500, que eu acho que vai ser legal, e essa aqui vai ser uma variável que vai servir de referência caso mais tarde a gente mude a velocidade máxima do jogador. Por exemplo, se ele ganhar um buff de velocidade para ficar mais rápido, ou se alguma coisa deixar ele mais lenta, a gente vai ter que alterar a velocidade máxima dele. Mas quando precisar voltar para a velocidade normal, nós vamos usar essa variável aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é que nós precisamos, aqui no personagem, alterar essa variável velocidade máxima atual, que está 0,0. Aqui no jogador nós vamos colocar que a velocidade
máxima atual, ó, tem o autocomplete aqui, igual a velocidade máxima padrão. Pode notar que não tem declarado nesse script a variável velocidade máxima atual, mas existe nesse script essa variável porque nós estamos herdando essa variável do script personagem.gd, aqui, velocidade máxima atual. Agora, aqui no Physics, nós vamos proporcionar a entrada para o script de personagem para ele saber que direção que ele vai mover. Então, nós vamos pegar a variável direção entrada, aqui no autocomplete, e vamos deixar ela como vector 2. A cada chamada de Physics Process, nós vamos recalcular a direção de entrada. Vamos ver para que lado o jogador está querendo ir. Por isso, nós vamos reiniciar a direção entrada como vector 2. Hoje, nós vamos lidar com o movimento na horizontal. Então, nós vamos lidar com a direção entrada.x, que é a forma que você tem para acessar a variável x dentro do vector 2 direção entrada, que possui a variável x e a variável y. Para isso, nós vamos usar um negócio chamado input isActionPressed e vamos testar uma ação aqui dentro, que eu vou chamar de direita por enquanto. O que isso faz? Testa se uma ação foi pressionada. O que é uma ação? Uma ação é uma coisa que você define aqui, projeto, configurações do projeto, vem em mapa de entrada e tudo isso aqui são ações. E isso é uma ação, isso é uma ação, isso é uma ação. Então, para criar uma ação, você vem nesse campo, digita o nome da ação e clique em adicionar ou pressiona Enter. Então, eu vou criar ação direita, vou criar ação esquerda e baixo. Agora, nós podemos adicionar a cada uma dessas ações botões que vão corresponder a elas. Então, vamos aqui em chave, nós vamos usar WASD aqui. Então, para a direita é D, ok. Para a esquerda vem em chave é A, ok. Para cima vem em chave é W, ok. E para baixo é S, ok. Pode vir em fechar. E agora, essa função aqui, input.isActionPressed, vai retornar verdadeiro ou falso, dependendo se você está pressionando a ação direita ou não. Ou seja, se você está pressionando D ou não, de acordo com a nossa configuração. Existe um problema. Essa função volta um booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. E direção entrada.x tem que ser um número. Para fazer isso, nós vamos usar a função chamada float. A função float tenta transformar o que você passar dentro dela em um número. É um número float com casas decimais. Então, se isso aqui retornar verdadeiro, ele vai transformar em um número e o equivalente a verdadeiro é 1. E se for falso, ele vai transformar em um número e o equivalente a falso é 0. Então, ele vai transformar essa entrada aqui em 1 ou 0. Para que a gente vai fazer isso? Para a gente poder diminuir a entrada da esquerda com a entrada da direita e ver como nós vamos mover. Como assim? Vou fazer a mesma coisa aqui, só que em vez de direita, esquerda. Certo? Eu vou ensinar para vocês uma coisa. Vê que não dá para enxergar aqui, né? Tá muito grande. Então, se você pressionar Ctrl Shift F11, você se livra das barrinhas laterais. Tem algum erro aqui. Aqui, sem querer, eu coloquei uma... Certo, então vai ficar assim. O que vai acontecer? Se eu pressionar só para a direita, isso aqui vai ser 1, isso aqui vai ser 0, e direção entrada.x vai ser 1. Se eu pressionar apenas a esquerda, isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 1, e direção entrada vai ser menos 1. Então eu vou saber se eu quero ir para a esquerda ou para a direita através desse número que vai ser negativo ou positivo. E se eu pressionar os dois, 1 menos 1 vai dar 0. E se eu não pressionar nenhum, 0 menos 0 vai dar 0. Perfeito? Eu vou saber exatamente que direção que o jogador quer ir. Eu vou criar um signal, vou chamar de direção alterada. Nós não vamos usar esse signo nesse projeto, mas em projetos futuros ele vai ser útil, então eu vou recomendar que você apenas copie da forma que eu estou fazendo aqui. Se direção entrada for diferente de 0, né? E direção entrada for diferente da direção do último movimento, a gente vai emitir um sinal de direção alterada. Mais tarde a gente vai poder pegar esse sinal em outros nós e fazer o que a gente quiser com esse sinal. Isso aqui é o script do jogador e ele vai ser só isso. Agora vamos ao script do personagem, que ele vai ser bem mais complicadinho. Aqui no jogador nós pegamos a direção entrada, certo? Então aqui no personagem nós vamos usar essa direção entrada para ver como ela está. Uma coisa muito importante, como o jogador está herdando o script do personagem, primeiro o Godot vai rodar o Physics Process do jogador e quando terminar o Physics Process do jogador, ele vai rodar o Physics Process do personagem. Então aqui o jogador já pegou qual a intenção de movimento e colocou na direção entrada, e aqui nesse fim ele vai vir para cá e começar a rodar essa linha de código aqui, logo depois. Então nós vamos testar se existe alguma direção entrada, se existe alguma intenção de movimento. Se existir, nós vamos atualizar a variável direção do último movimento, que ela agora vai ser direção entrada, certo?
para que mais tarde a gente possa saber qual foi a direção do último movimento aqui nessa linha. Agora nós precisamos atualizar a velocidade alvo. A velocidade alvo é a velocidade que o personagem deseja chegar, e ela vai ser a velocidade máxima atual. Então, se velocidade alvo for diferente da velocidade máxima atual, nós vamos tornar igual. Alvo igual à velocidade máxima atual. Então aqui a gente garante que a gente vai estar sempre tentando alcançar a velocidade máxima atual. E se por acaso mudar a velocidade máxima atual, se ele ficar mais lento por alguma razão ou mais rápido, isso aqui vai garantir que a gente atualize a velocidade alvo. E pronto, agora a gente vem else. Se não tiver entrada, se você não estiver pressionando nenhum botão em lugar nenhum, a velocidade alvo vira 0, concorda comigo? Então se você não estiver pressionando nada, ele vai começar a parar, a velocidade alvo dele vai ficar 0. Agora nós vamos fazer uma função auxiliar um pouco complicada aqui. Ela vai ser uma função que vai aproximar a nossa velocidade atual à nossa velocidade alvo. Ela vai pegar a nossa velocidade atual e vai ir aproximando a nossa velocidade alvo de acordo com uma aceleração que a gente vai definir daqui a pouco. Essa função vai ser a função aproximar. Ela vai pegar como argumento valor atual, valor alvo e variação desejada. Vou colocar um PS aqui por enquanto. Essa função vai fazer basicamente o seguinte, uma interpolação linear entre o valor atual e o valor alvo numa taxa de variação. Eu vou só fazer a função aqui e vou recomendar só você copiar, mas se você quiser aprender mais sobre o assunto, pesquise sobre interpolação linear. Primeiro, nós precisamos calcular a diferença entre os dois valores, a diferença entre o valor alvo e o valor atual. Aqui nós temos duas condições. Se a diferença for maior que a variação, nós vamos retornar o valor atual mais a variação. E se diferença for menor que menos variação, nós vamos retornar o valor atual menos a variação. Basicamente isso aqui aumenta o valor se ele estiver abaixo do desejado e diminui o valor se ele estiver acima do desejado. E se por acaso ele estiver igual à variação, a gente retorna o valor alvo. Se não cair nenhum desses, a gente retorna o valor alvo, que significa que ele já alcançou o valor desejado. Esqueci os dois pontos aqui em cima, tá? Colocando agora. Certo? Agora que nós temos a função aproximar, nós vamos aproximar a velocidade atual à velocidade alvo. Especificamente, a velocidade x atual. Mas antes, nós precisamos calcular a variação. E para ela, nós vamos precisar de valores de aceleração. Então, vamos colocar aqui var aceleração, que vai ser igual ao valor que você quiser. Eu vou colocar 4.000. E var desaceleração, que eu vou colocar o valor 3.000, tá? Arbitrariamente, depois a gente muda isso aqui. A variação que eu vou colocar aqui vai ser basicamente a aceleração vezes delta, ou a desaceleração vezes delta, vai depender de algumas condições. Mas a princípio, variação vai ser igual a desaceleração vezes delta. Aqui eu estou considerando que o jogador não está pressionando nenhum botão, não está tentando andar, nem nada assim. Nesse caso, a gente vai variar de acordo com a desaceleração. Afinal de contas, a gente precisa frear ele até a velocidade 0. Mas, se ele estiver apertando algo, a gente tem que variar de acordo com a aceleração. Então, se direção entrada, ou seja, se ele estiver pressionando alguma coisa para andar, variação vai ser aceleração vezes delta. Porque aí, se ele estiver pressionando tanto a favor do movimento quanto contra o movimento, a gente precisa variar a velocidade dele de acordo com a aceleração. Porque se ele estiver indo a favor do movimento, ele quer ficar tão rápido quanto a velocidade máxima. Se ele estiver indo contra o movimento, ele quer ir para o outro lado, então ele tem que acelerar mais rápido para o outro lado. Aqui eu deixei a aceleração maior que a desaceleração. Agora nós precisamos calcular a velocidade em x. Velocidade atual, ponto x, igual a... Nós precisamos usar aproximar. O valor atual nosso é velocidade atual, né, ponto x. O valor alvo vai ser velocidade alvo, vezes direção entrada, ponto x. E a variação vai ser a variação que eu acabei de calcular. Por que eu estou multiplicando por direção entrada? Porque às vezes a gente quer aproximar a velocidade para a direita e às vezes a gente quer aproximar a velocidade para a esquerda, dependendo da direção que o jogador quer ir. E quem decide se a gente está indo para a direita ou para a esquerda é justamente a direção entrada x. E a velocidade alvo é a velocidade que a gente quer alcançar, a velocidade atual é a velocidade que a gente está atualmente, e a gente está variando em x, tá? É um movimento horizontal esse vídeo. E a variação a gente acabou de calcular aqui. Agora nós precisamos mover o personagem de acordo com a velocidade atual. Vamos usar a função move and slide aqui, e vamos passar a velocidade atual, ponto x. E pronto! A função move and slide vai mover o jogador de acordo com a velocidade atual e ela já multiplica esse valor por delta.
Então ele já vai mover na velocidade atual por segundo. Essa função é a forma mais fácil de tratar colisões dentro do Godot, porque ele já vai mover, tratar a colisão e deslizar sobre o corpo que ele colidiu se for necessário. Vem aqui em Root, do lado do personagem. Agora vem aqui em 2D. Pressiona Ctrl Shift F11. Vai aparecer novamente as barras laterais. Seleciona o nó Root aqui. Seleciona aqui para instanciar um nó. Vem em Personagens, Jogador, instancia o jogador aqui dentro. Você pode mover ele até o centro da tela. Você pode apertar F5 para rodar porque está pronto. Deu um erro na linha 25. Eu escrevi errado desaceleração. É desaceleração. Eu espero que não tenha nenhum erro desse. Na linha 41, eu escrevi variaca em vez de variação. Deve ter alguns erros desse aqui, porque eu passei meio rápido por esse código, né? Vai ficar assim, como vocês podem ver, tá? A janela do jogo tá sem a borda por causa da forma que eu tô gravando, mas esse é o resultado final. Você pode ver que ele se move bem. Agora vamos fazer uma última coisa. Vem aqui no personagem. Aqui em aceleração e desaceleração, você vem no começo e digita Sport. E desaceleração também é Sport. O que isso faz? Quando você vier aqui em Root, se você selecionar jogador, você vai poder modificar a aceleração e desaceleração aqui. Você pode vir aqui, deixar a aceleração 1000 e desaceleração 500, por exemplo. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha se você gostou, se não tiver inscrito no canal, se inscreva. Deixe os comentários aqui embaixo o que você espera, o que você deseja para esse canal. Boa programação para vocês e tchau!